Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me agora da vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém.
Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 12, 6 de agosto de 1917. A divina vontade faz feliz a alma, mesmo no meio das maiores tempestades. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus veio, e estando eu muito afligida pelas contínuas ameaças de piores castigos e por suas privações, me disse: minha filha, anima-te. Abatas demasiado. Minha vontade torna a alma feliz, mesmo no meio das maiores tempestades. Mas bem se eleva tão alto que as tempestades não a podem tocar, se bem as vê e as sente. O lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre sereno e com sol radiante, porque a sua origem está no céu. A sua nobreza é divina. A sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus, porque zeloso da santidade desta alma, que vive do meu querer, conservo no mais íntimo do coração e digo: ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. Sim, né? A Luísa estava num momento de aflição, pelas privações de Jesus e pelos castigos. Então, no momento que a gente está aflito, perturbado, qualquer coisa que acontecer, o que Jesus quer, né, de nós? Ânimo, não é, ele não quer que a gente esteja desanimado e abatido. Mesmo se acontecer qualquer coisa que aconteça. E acontece várias coisas na nossa vida, né? Várias coisas que podem deixar a gente desse jeito, né? Aflito, com medo, triste. Mas Jesus quer ânimo. Não te anima-te, não te abatas demasiado. Minha vontade torna a alma feliz mesmo no meio das maiores tempestades. Como acontece isso, né? Como que a gente vai ficar feliz? Vamos entender direitinho o que Jesus está falando. Minha vontade torna a alma feliz mesmo no meio das maiores tempestades. Mas bem se eleva tão alto que as tempestades não a podem tocar, se bem as vê e as sente. Então continua acontecendo coisas difíceis na nossa vida, né? Mas nossa alma se eleva acima disso. As tempestades não a podem tocar, se bem as vê e as sente. O lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre sereno e com sol radiante. É por causa do conhecimento que a gente tem, né? Do relacionamento com Deus, do conhecimento, da luz que Ele traz. Sim, então, a felicidade é Deus. E tudo que acontece, Ele te explica, Ele traz uma luz e a gente entende, aceita. Um exemplo, por exemplo. Deixa eu pensar. Ontem eu tava assim, meio assim, no final do dia eu tava um pouco cansada. Não sei, me bateu assim
não sei se é um desânimo, um estado assim estranho, assim, meio abatida, assim, meio abatida, tava cansado. Aí o que eu fiz? O que aconteceu para eu sair desse estado? Eu fiquei lembrando de tudo que Jesus fala no livro do céu. Eu fiquei lembrando, fiquei conversando com Jesus, né? Fiquei conversando com Jesus, lembrando da verdade. Lembrando a verdade. O que é a verdade? Não tem motivo para ficar triste, não tem motivo para ficar abatido, não tem nenhum. Sei lá, não tem motivo para ficar triste. Então, lembrando da verdade. Aí eu lembrei dos trechos que eu tinha lido de manhã na escolinha. De Jesus falando justamente ele está falando dos 3 trechos que eu li, 2 trechos que eu li ontem. Falou de felicidade, que a divina vontade é propriamente isso. Viver feliz na terra e mais feliz ainda no céu. E hoje ele está falando de novo de felicidade. Aí eu fiquei lembrando, eu falei, não sei, eu não vou ficar triste, não tem motivo para estar triste. Aí fiquei lembrando desse trecho, né? O que é viver na divina vontade? É propriamente isso, viver feliz. Feliz na terra e mais feliz ainda no céu. Fiquei lembrando do trecho do que ele tinha falado, né, no livro do céu, na escolinha, do amor que Deus está o tempo todo. Se a gente pudesse desfazer o sol, a luz do sol ia ver átomos, os átomos da luz do sol, ia estar falando, Deus está falando te amo, te amo, te amo o tempo todo. Então, quando você fica fixo na verdade, então é essa altura que a gente vive, viver no alto, é viver fixo na verdade, nessa luz de Deus, no conhecimento de Deus, no que você sabe de Deus, que é a verdade. Então essas coisas que acontecem, fica assim, quando você contempla essa verdade, o amor de Deus, quando você contempla a finalidade para o qual você foi criada para Deus. E você foi criada para Deus. E você entende que está vivendo isso, que isso é real. Você está vivendo o propósito da criação. Você encontrou a finalidade, o motivo da sua existência. E você fica fixo nessa verdade, nessa luz, na sua mente. As coisas que acontecem aqui na Terra, tudo que acontece, qualquer probleminha que você estiver passando, essas coisinhas que a gente passa, fica tão pequeno. Você fica no alto, assim, no alto, olhando de cima e tirando um bem de tudo que acontece. Você consegue ver luz no problema que está acontecendo. A confusão que está acontecendo, você tira luz. Você pensa, né? Você tá cansada, você tá trabalhando, tá cansada, por exemplo. Tô cansada por quê? Porque eu tava trabalhando, eu tava amando, eu tava me doando, eu tava fazendo o que Deus me pediu para fazer. Eu tava fazendo a vontade de Deus, era Ele em mim fazendo. Então só tem motivo para agradecer e para ficar feliz. Aconteceu uma confusão na minha casa. Meu esposo brigou comigo, tá chateado comigo, falou umas coisas estranhas comigo. Mas vou pra cima, né? Vou olhar de cima, no alto, vou ficar no alto, vou ficar como a águia lá em cima, vou olhar de cima com a visão de Deus, com a visão de águia, né? A situação. O que significa isso, Senhor? Vai conversar com Deus, né? Se eleva acima disso. O lugar onde você habita, no coração de Deus. E lá não está sujeito a tempestades, mas é sempre sol sereno e radiante. Sua origem está no céu, eu sou divina, eu moro no coração de Deus.
vai estar acontecendo isso. Eu vou olhar com os olhos de Deus. Eu não vou descer como aquelas aves um pato, né? Um pato. Vou ficar lá na terra, distante do sol. O sol é Deus, né? Que é o tema de hoje do grupo. O sol é Deus. Eu não vou ficar distante do sol, olhando ele lá de cima, só recebendo os efeitos da luz. Não, eu quero ir lá pro sol, lá em cima. Vou ficar lá. Meu lugar é lá, no sol. Então, eu vou olhar essa situação lá de cima. Então, meu esposo falou isso comigo. Me humilhou. Então, o que acontece? Que luz, como que eu tiro uma luz disso? Deus quer que eu corrija essa situação. Não permitir que ele me humilhe desse jeito, sem motivo nenhum. Eu não vivo de virtudes. E se eu ficar caladinha aceitando esse sofrimento, é viver de virtudes. E por mais altas e sublimes que sejam estas virtudes, é só o amor que diferencia a criatura do Criador, que foi o tema de ontem no grupo. E o amor, nesse caso, é corrigir o meu esposo, corrigir o que ele fez. Porque ele está na injustiça, ele está agindo com injustiça, ele foi injusto. E por Deus, por amor a Deus, eu vou falar para ele. Então Deus habita em mim. Eu estou no coração de Deus e Deus agora na minha família tem uma boca para falar, para corrigir o meu esposo. Vai ser Deus corrigindo o meu esposo. E a correção de Deus é sempre amor. Por que é amor? Porque leva a alma para justiça. A correção de Deus sempre vai levar a alma para viver na justiça, para se endireitar, né? Levar ela para o caminho correto. Então isso é amor. É um pai corrigindo um filho. O pai sempre corrige o filho pensando no bem do filho. É vida, a correção de Deus é sempre vida, é luz, é santidade para a pessoa que tá recebendo a correção. Então eu vou corrigir. E essa situação que aconteceu revelou pro meu próprio esposo o que estava no coração dele. Como ele estava guardando coisas ruins no coração, e uma situação que aconteceu fez essas coisas saírem. E saindo, eu vivo na divina vontade, eu vejo essas coisas e eu vou corrigir. Deus vai corrigir, Deus vai purificar através de mim. Então você fica no alto, você não fica... O ficar no baixo, ficar na terra, seria se entregar a essas coisas. Eu tô cansada, eu não aguento... No caso que eu falei aqui, eu tava ontem cansada. Eu tô cansada, eu não aguento mais isso, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o que lá, e vou sair daqui, e não quero ficar esperneando, se debatendo na cruz. Essa não é a vontade de Deus. A sua vida é a vontade de Deus, então você aceita do jeito que é e agradece. E aí você começa a ver com esses olhos de águia lá em cima, e ver que só tem motivo para agradecer. Eu tô cansada, tô um pouco nesse início agora, um pouco cansada, organizando muita coisa, para poder depois ficar mais tranquila. E tá quase finalizando. Tô quase finalizando o projeto de um projeto, assim, um plano de ação para poder eu ficar mais tranquila e conseguir conduzir o meu trabalho de forma mais tranquila, mais serena. Que é o que Jesus me mostrou. Você tá organizando como se tivesse... Hoje, como que estava sendo o trabalho? Você estava trabalhando como se estivesse apagando incêndio. Um monte de bombeira apagando incêndio. Todo dia incêndio para apagar. Todo dia, o tempo todo incêndio para apagar. Isso cansa. Não gera fruto. Agora você tem que colocar um avião para voar. E para colocar o avião para voar, você tem que organizar, você tem que ter um plano de voo e seguir aquele plano de voo. Se o piloto segue o plano de voo, coloca todos os botãozinhos lá do painel de bordo para funcionar. Quando ele está lá em cima, nas nuvens, lá em cima, o avião está
tá tranquilo, assim, ele pode colocar no piloto automático o avião. E aí você descansa. Aí você só fica observando se tá tudo, se o avião tá indo no, né? De vez em quando você dá uma olhada no painel de bordo, assim, pra ver se tá tudo certo. E tiver alguma turbulência, alguma coisa, alguma tempestade, você tem que tomar uma ação, uma decisão. Pegar de novo, ao invés de ser o piloto automático, colocar no manual, né? Mas aí você passa por isso, essa turbulência, passou, volta pro piloto automático. Então, não tem motivo para ficar desesperado. Tem uma luz, eu vejo a luz, a gente tem que ver a gente vê só de cima, junto com Deus. E tudo tem, a gente vê dessa forma, tudo que acontece. O lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre céu sereno e com sol radiante. Por causa do conhecimento, por causa de estar com Deus e dele ser a felicidade. Ele é a fonte da felicidade, da paz. Então, às vezes a gente fala isso, eu fico pensando, né, Jesus, a gente fala isso. E parece uma coisa assim, você só está repetindo uma coisa que está no livro do céu, né? E Deus é a fonte da luz, da santidade, da paz. Mas na realidade mesmo, você consegue viver isso, você vive essa paz, essa felicidade. No meio das tempestades, quando acontece alguma coisa, a gente realmente não se desespera, realmente tem felicidade no meio de tanto sofrimento, de tanta coisa que acontece na nossa vida. Tem. É real, isso é verdade. Só ligar o computador aqui. Não é algo assim, uma ideia, uma coisa que a gente fica repetindo, que Deus é a paz e que no meio do sofrimento, no meio dessa vida tão corrida, você consegue ser feliz. Isso é verdade, é real, isso é real. Deus é realmente a felicidade, você tá com Ele, você tá feliz, sim. É desse jeito, não tem que viver isso para poder, só vivendo para entender o que Jesus fala no livro do céu é real, é verdade. Ele é a paz, realmente, no meio da tempestade. Por isso que a gente a gente lê o livro do céu e fala da nossa vida. Um dos motivos é esse, porque isso tem que ficar bem claro que é verdade. Não é só um livro que a gente está lendo porque a gente vê tanta... Esses dias um amigo meu falou assim, Michele, você tá bem? Eu falei, tô bem. Tô tranquila. Ele não entendia como que eu podia estar tranquila. Ele ficou assim, sem entender. Eu realmente não tô bem, eu tô feliz, tô tranquila. É verdade, não é mentira, é verdade. Porque é Deus que tá em mim. E Ele é a felicidade, Ele é a paz. Então é isso. Deus é o lugar onde essa alma habita não está sujeita à tempestade, mas é sempre sereno e com sol radiante. Isso não significa que a gente não passe por dificuldades. Não é isso. Continua tendo algumas dificuldades, mas você passa tudo com Deus, recebe a força dele, a sabedoria dele para lidar com tudo que acontece. Então é por isso que é sol sereno e radiante. Porque a sua origem está no céu, a sua nobreza é divina. A sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus. Porque zeloso da santidade desta alma que vive do meu querer, a conservo no mais íntimo do coração e digo, ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado e todos devem fazer honra ao meu querer. Então eu tava
quase acordando, estava lembrando desse trecho que eu ia meditar. E aí eu fiquei lembrando de uma parte da escola da Divina Vontade, do último vídeo da escola, que Jesus falou assim, que na Divina Vontade a gente não tem, a gente vive muito tranquilo, a gente não tem medo dos nossos pensamentos. A gente não fica assim com aquela, vivendo tenso assim, sabe? Porque a gente sabe que até os nossos pensamentos são para Deus. Que até a gente não vive assim, só fazendo as coisas, vivendo regras, né? Tipo, lembrando dos mandamentos de Deus e obedecendo os mandamentos de Deus e pronto. Não é assim. É uma vida interior intensa. Uma vida interior. Até os nossos pensamentos. A gente tem zelo, assim, zelo até pelos pensamentos. A gente sabe que tudo nasce no pensamento. Então é uma atenção, assim, uma atenção constante nos nossos pensamentos, mas não é no sentido de ficar tenso e de ficar tão preocupado com o que a gente pensa. Na vontade, a gente sabe, assim, os nossos pensamentos são divinos. O que eu penso é Deus pensando, Deus habita em mim. Tenho essa certeza, Deus habita em mim. E o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, é Ele fazendo. Então, mas aí ele falou assim, mas a gente só rejeita os pensamentos que é da nossa vontade humana, que são do nosso eu, da nossa própria vontade, que geralmente são pensamentos assim de preocupação, de medo, de dúvida, de assim, preocupação de não dar conta de fazer alguma coisa, de não conseguir fazer alguma coisa, de não lembrar de fazer alguma coisa, de ficar assim preocupado, aflito, que é o que Jesus está falando aqui para ela estava aflita. E ele falou, não te abatas, anima-te, anima-te. Aí, quando vem esses pensamentos de perturbação, de medo, de dúvida, aí sim a gente rejeita. Rejeita, declarando assim, rejeita, lembrando do que Deus fala, da verdade. Não tem que ficar preocupado. Como assim? Estou preocupado com isso? Não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer e Ele vai me lembrar de tudo que eu tenho que fazer e vai me ajudar a fazer tudo. Eu não preciso preocupar com isso. Tipo assim, medo? Para que ter medo? Não preciso ter medo de nada. Estou guardada no coração de Deus, é Ele que me conserva minha vida. Eu não tenho que ter preocupação com isso, com nada. Esse tipo de pensamento a gente rejeita, né? E aí eu vejo assim, igual Jesus está falando aqui, Ele é a sua nobreza divina, a sua santidade está em Deus, onde está guardada pelo próprio Deus, porque zeloso da santidade desta alma que vive no meu querer, a conservo no mais íntimo do coração. E digo, ninguém me toque, porque meu querer é intangível, é sagrado, e todos devem fazer honra ao meu querer. E o próprio Deus em nós, quando a gente vive nessa intenção constante de só fazer a vontade dele, de só ter os pensamentos dele, a vida dele em nós, quando vem esses pensamentos de preocupação, rapidamente, assim, vem uma luz, né? Vem uma luz na nossa mente. Não tem motivo de você estar preocupado. Olha pra mim, tipo assim, sempre tem uma luz na sua mente te mostrando isso e fazendo você voltar para Deus. Ficar no alto. Ficar nesse dia sol sereno e radiante. E não se afundar nesses pensamentos da vontade humana, né? Vem uma luz assim, né? Porque você está conectada com Deus o tempo todo. Então ele zela. Você quer só pensar os pensamentos dele. Então quando vem alguma coisa assim, você rapidamente rejeita. Tava lembrando de outra coisa, esqueci. Se o senhor quiser me lembrar, era
Não lembro, sim. Vou passar por outro trecho do volume 13. Volume 13, 17. 14 de setembro de 1921. Cada vez que a alma faz seus atos na divina vontade, assim cresce sempre mais em santidade. Sim, eu estava lembrando que ontem, antes de dormir, eu li um trecho no volume 14, que Jesus falava assim, ele está falando que anima-te, não te abatas. E aí você tá, às vezes, igual eu estava cansada, aí você lê o livro do céu, e Jesus vem falar com você, você vê claramente que é Ele que está falando com você, não é só um livro que você está lendo. É Ele, é Deus falando com você diretamente, assim, que aquela palavra vem direto dele na sua alma, assim, te renova, te restaura de um jeito, te ressuscita. Eu estava cansada, aí eu deitei, fui antes de dormir, e ler o livro do céu. Aí ele falando assim, o que... Vou até abrir aqui o trecho. Quando eu falo, eu crio na sua alma que eu tô falando. Não, Jesus, onde é que eu tava lendo ontem? Foi tão incrível o que ele falou. Foi 71. E a Luísa tava falando, meu amor e minha vida, eu não sei persuadir-me ainda, não fiquei convencida. Porque ele tava falando para ela a vontade de Deus cristaliza a alma, o conhecimento do palácio da divina vontade. É o volume 1471. Minha vontade cristaliza a alma, e assim como em um cristal qualquer objeto que se lhe aproxima se forma dentro outro objeto todo semelhante ao que se põe de frente, assim minha vontade, tudo o que faz se reflete nestas almas cristalizadas por minha potência, e repetem e fazem o que faz meu querer supremo. E como minha vontade se encontra por toda parte, no céu, na terra e em todo lugar, assim estas almas, contendo meu querer nelas como vida própria, onde quer que meu querer obra, como cristal absorvem-no nelas e repetem meu ato. Então, conforme eu faço, eu tomo maior prazer em me colocar em frente a elas para vê-las repetir nelas minha mesma ação, de modo que são meus espelhos, e meu querer os multiplica a cada ato que faz por toda a parte. Por isso não há coisa criada onde elas não se encontrem. Nas criaturas, no mar, no sol, nas estrelas, e até no empírico. E meu querer recebe da criatura a correspondência de meu ato em modo divino. É a causa pela qual amo tanto que o viver em meu querer seja conhecido, para multiplicar mais estes cristais feitos espelhos por meu querer, para fazer repetir neles minhas obras, e então já não estarei mais sozinho, senão que terei a criatura em minha companhia. Tê-la-ei comigo, intimamente comigo no fundo do meu querer, quase inseparável de mim,
como se nesse mesmo instante tivesse saído do meu seio quando a criei, sem ter feito outros caminhos contrários à minha vontade, como eu estarei feliz. Como se Deus tivesse acabado de nos criar. Quando uma mãe acaba de ter um filho, que ela tá com o filho no seio, que o filho não desgruda dela, que o filho é alimentado pelo seio dela, o bebezinho recém-nascido, e não desgruda da mãe, que depende da mãe para tudo. Depende da mãe para ficar vivo. Se um bebê for um bebê recém-nascido, sair de perto da mãe, a mãe não pegar ele no colo, não amamentar ele, ele morre. Se ela não cuidar dele, ele morre. É como se fosse a nossa alma fica desse jeito, dependente de Deus, totalmente dependente, inseparável dele, como um bebezinho que depende dele para tudo, que recebe tudo dele, como se nesse mesmo instante tivesse saído, sem ter feito outros caminhos contrários à minha vontade. Como estarei feliz? Aí a Heloísa falou: eu não persuadi-me ainda, eu não estou convencida. Como é possível? Ela ficava com isso na cabeça. Como é possível que nenhum santo tenha sempre feito sua santíssima vontade e que não tenha vivido no modo como agora dizem seu querer? Como que os santos... Aí pensa no tanto de santo canonizado da igreja que ela ficava pensando. Como é que Santa Rita de Cássia, tão famosa na igreja, tanta gente que faz tanta devoção, tanta igreja em homenagem a ela, tanta coisa que fala dela, a Santa Teresinha, como assim que elas não viveram na Santíssima Vontade? Tenha sempre feito sua Santíssima Vontade. Como eu não estou convencida, não consigo me convencer disso. O que faz a gente não ser feliz, totalmente feliz, é não ficar convencido do que está no livro do céu. Ficar assim ainda. Eu não estou convencida, eu não acredito que isso aqui acontece. Eu não acredito que eu estou sempre no seio de Deus assim. Que Ele que guarda a minha santidade, que Ele está sempre comigo, que Ele me ama o tempo todo, que eu não tenho mais pecado, que eu não cometo mais pecado, que eu não estou convencida disso, que é possível viver sem pecado, que é possível viver sem essa justiça original, que você não quer ofender a Deus nunca, que você vive uma vida da liberdade plena mesmo, de nunca querer, de sempre viver nessa justiça, nunca querer ofender a Deus e nem precisa de leis. Eu não estou convencido, isso é muito, eu não estou convencido de que eu sou um espelho divino que reflete os atos de Deus. Isso aqui que Jesus está falando é muito para a cabeça, eu não estou convencido disso. Então você nunca vai ser feliz, porque você vai estar lendo um livro que você não... Aí é só uma história que você está lendo, que acha bonito, que aconteceu com a Luísa e que aconteceu com outras almas, e outras pessoas podem estar vivendo isso, mas com você não é possível. Você tem essa informação, sempre está na sua mente, e aí você fica triste, porque é uma coisa que não é sua, e quando algo não é seu, você não desfruta, não fica feliz, porque não é seu, você não ama de todo o coração que não é seu. E aí você não fica feliz, não vive essa felicidade, essa paz, porque não é essa a vontade de Deus. E a felicidade vem, a felicidade acontece quando a gente está vivendo plenamente na vontade de Deus. E a vontade dele é essa, que você entenda que tudo isso que ele está falando aqui no livro do céu é real, acontece. Essa é a vontade dele. Ele fala, eu não faria esse livro ser conhecido se for... Ele falou isso agora aqui nesse trecho. Eu não faria esse livro ser conhecido se não fosse para a gente viver o que está aqui. Eu crio na alma que eu estou te revelando. Eu crio na sua alma que eu estou te revelando. Mas se você não acreditar, não tem santidade, não tem como. Se você não usar a sua vontade, se você, com a sua própria vontade, não se convencer,
não tem como Deus te obrigar a acreditar, tipo assim. Aí ele falou, e Jesus, minha filha, não queres persuadir-te ainda de que tanto se toma de luz, de graça, de variedade, de valor, por quanto se conhece? Então, é por quanto se conhece. É o conhecimento que traz a santidade, que traz a luz, a graça. É por causa do conhecimento. Os outros santos, é o que ele vai explicar aqui, os outros santos não viveram na santidade divina porque não tinham conhecimento. Não foi revelado para eles esse conhecimento. Certamente que houve santos que fizeram sempre meu querer, mas tomaram de minha vontade porquanto conheceram dela. Eles sabiam que fazer minha vontade era o ato maior, o que mais me honrava e que levava à santificação. E isso foi revelado para eles. Eles sabiam, tinham essa consciência de que a vontade de Deus era o que levava à santificação. E com esta intenção a faziam, e isso tomavam. Faziam a vontade de Deus com essa intenção, de que era o que levava à santidade. Porque não há santidade sem minha vontade. E não pode sair nenhum bem, nem santidade pequena ou grande sem ela, sem minha vontade. Você deve saber que minha vontade, qual era, é e será. Sempre a minha vontade é a mesma coisa. Os santos viveram, os outros santos viveram a santidade humana. Teve a minha vontade, eles faziam a minha vontade. Eles sabiam que fazer a vontade de Deus era o ato maior. Minha vontade não mudou em nada, mas segundo se manifesta, assim faz conhecer a variedade de suas cores, dos efeitos e valores que contém. E não só se faz conhecer. Deus não tinha revelado, até então, tudo. O que os santos viveram foi de acordo com o que tinha sido revelado sobre a vontade de Deus. Eles sabiam que fazer a vontade de Deus era a coisa maior, que levava à santificação. E isso é real, sempre foi. Não mudou. Só que eles não tinham, eles não sabiam os efeitos. Tudo que Deus revelou no livro do céu, eles não tiveram esse conhecimento. Eles só alcançaram o grau de santidade de acordo com o conhecimento que foi revelado da vontade de Deus. Pra gente, ele vai falar aqui, incrível o que ele fala. Assim faz conhecer a variedade de suas cores. Eles não sabiam, por exemplo, que a santidade de Nossa Senhora, sobre a santidade de Nossa Senhora, que é porque ela nunca teve um ato de vontade humana. O que Nossa Senhora revelou no livro dela não tinha sido revelado como foi revelado no livro dela. De onde vem a santidade dela? Que ela nunca fez um ato de vontade dela. Revelou, Deus não falou que a gente podia viver como Adão vivia antes de pecar. Que ele estava no livro do céu, ele fala, eu estou devolvendo para vocês a santidade original que Adão vivia. O Éden está aberto novamente para vocês. Ele tinha revelado isso. Ele não tinha falado da divina vontade como ele falou, da vontade dele, como ele falou no livro do céu. Nunca falou. Os efeitos, os valores que contém. Ele não deixou conhecer tantos detalhes assim da vontade dele. E não é só conhecer, senão que dá à alma a variedade de suas cores, efeitos e valores. É o que ele falou aqui, ó. Caso contrário, qual seria a vantagem de os divulgar? Por que Deus ia ficar divulgando tanta coisa sobre a vontade dele? 36 volumes e o livro ainda da Nossa Senhora, das 24 Horas da Paixão. Para que ele ia divulgar tanta coisa, falar tanta coisa, se não fosse para dar às almas esses efeitos, tudo o que ele está falando?
Ele falou, a alma que vive na minha vontade é meu espelho divino. Para que ele ia falar isso se não fosse para a gente realmente ser um espelho divino? Não tem lógica. Qual seria a vantagem de divulgar isso? E a alma que vive, ele fala, a alma que vive no meu querer, vive no alto, como ele falou aqui, né? No volume 12. A alma que vive, minha vontade faz a alma feliz, mesmo no meio das maiores tempestades. Mas bem se eleva tão alto que as tempestades não a podem tocar. Se for, para que ele vai falar isso se não for para realmente isso acontecer e ser verdade? E ele imprime na alma essa paz, essa felicidade, e ela vive na terra, no meio das tempestades, mas está feliz. É isso que realmente acontece, é real isso aqui. O lugar onde ela habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre sol sereno e radiante. Sua origem está no céu, sua nobreza é divina, sua santidade está em Deus. É dada pelo próprio Deus. Conserva ela no mais íntimo do coração. Isso acontece, ele está revelando isso porque isso acontece. Ele não fala por falar. Qual seria a vantagem de divulgar isso? Para a gente olhar isso aqui e achar bonito. Nossa, que lindo. Que lindo isso aqui que a Luísa viveu. Que lindo que isso aqui que a Luísa viveu. Nossa, que maravilha. A Luísa viveu uma vida maravilhosa, né? No coração de Deus, guardada pelo próprio Deus, no mais íntimo do coração. Ela vivia, sofria tanto, mas tinha uma felicidade, uma paz. Tinha Deus, olha. Que sentido que tem eu ficar lendo um livro desse jeito? Não é para mim, é para a Luísa. Tem sentido. É para nós. É para nós. Por que ele faz questão de que esse livro seja divulgado? Que ele fala tanto, eu quero que a minha vontade seja conhecida, que é o que ele falou aqui. Eu quero mais espelhos divinos, eu quero isso aqui que ele falou. Minha vontade cristaliza a alma, e assim como o cristal, qualquer objeto se aproxima, se forma dentro do outro objeto. Eu quero mais espelhos divinos. Por isso que eu estou falando, por isso que eu estou divulgando os efeitos da minha vontade. Porque é o conhecimento que forma a santidade na alma. Conhecimento. A minha vontade fez como um grande senhor, qual fez ver um palácio seu muito grande e suntuoso. A vontade dele fez. O palácio suntuoso é o conhecimento. É o conhecimento da vontade divina. O conhecimento sobre Deus. A luz de Deus, o conhecimento. Verdade. O palácio é a verdade. Aos primeiros indicou o caminho para ir ao seu palácio. Que são os primeiros santos, indicou o caminho para ir ao palácio. Tem um palácio, imagina um palácio. Aí aos primeiros, o rei indicou só o caminho. Aos segundos indicou a porta do palácio. Aos terceiros, a escada. A porta, o portão de fora. O portão de fora. Aos terceiros, a escada para chegar lá na porta principal. Aos terceiros, a escada, aos quartos, as primeiras habitações. E aos últimos, abriu todas as tendas, fazendo-os donos e dando-lhes todos os bens que há nesse palácio, que foi a gente, que é a nossa geração. Aos primeiros santos, ele só indicou os caminhos, algumas verdades sobre a vontade dele. Foi revelando cada vez mais. Você vê que no livro da Santa Faustina, ela fala muito sobre a vontade de Deus. A gente vê que ela é essa aqui que chegou nas primeiras habitações do palácio. Nas primeiras habitações, ela já chegou bem perto, porque ela fala assim, a partir de hoje não tenho mais minha vontade, só a de Deus. Ela escreve, ela até risca assim no livro dela, a partir de hoje não tenho mais vontade. Então ela entendeu que era a vontade de Deus que forma a santidade. Então a gente vê alguns santos falando assim, muito perto do que Jesus fala, mas não é tudo o que a Luísa recebeu. Não é igual a Luísa recebeu. 36 volumes só falando da vontade de Deus, dos efeitos dela. Ele abriu para ela, com a Luísa, ele abriu todas as tendas. E não só a Luísa foi a primeira que recebeu, mas a partir dela a gente recebe, porque ela deixou tudo escrito.
E o próprio Deus vem para poder esclarecer mais coisas. Aos últimos, depois da Luísa, a partir da Luísa, aos últimos abriu todas as tendas, fazendo-os donos e dando-lhes todos os bens que há nesse palácio, que é da própria vontade dele para a gente. A própria vontade dele. E todos os bens que ela contém, ele dá a vontade dele, explica. Então, os primeiros tomaram os bens que estão no caminho, os segundos os bens que há na porta, superiores aos que há no caminho. Os terceiros, os das escadas, os quartos dos primeiros quartos, onde há mais bens e estão mais seguros. Os últimos, os bens de todo o palácio inteiro. Assim fez minha vontade. Devia fazer conhecer o caminho, a porta, a escada, as primeiras permanências, para que pudessem passar a toda a imensidão de meu querer e fazer-lhes ver os grandes bens que há nele. A gente hoje vê o grande bem que há viver na divina vontade. Você tem o conhecimento pleno do bem que é viver na divina vontade, que é ter a santidade divina do próprio Deus. E como a criatura obrante nestes bens que meu querer contém, faz a aquisição da variedade de suas cores, de sua imensidão, santidade e potência, e de todo o meu agir. Eu, no fazer conhecer, dou e imprimo na alma a qualidade divina que faz conhecer, tá vendo? Você não é só o conhecer, a gente não pode ficar assim, eu não estou convencido disso. Eu não vejo isso, eu não estou convencido. Eu estou convencida, Senhor. Eu entendi o que o Senhor falou. Tem que ser assim. Eu, no fazer conhecer, dou e imprimo na alma a qualidade divina que faço conhecer. Então depende de você, porque da parte de Deus, depende de você. Ele já deu tudo, está aqui tudo no livro do céu. E ele vem falar com a gente quando a gente abre esse livro e vem. Ele que fala. E não só na hora que eu tô lendo, que tá lendo o livro, é o tempo todo, né? Mas na hora que você tá recebendo esse conhecimento, é ele falando. Ele tá fazendo você conhecer e imprimindo na sua alma a qualidade divina que ele faz conhecer. Hoje ele nos fez conhecer. Anima-te, não te abatas demasiado, minha vontade torna feliz a alma no meio das maiores tempestades. O lugar onde você habita não está sujeito a tempestades, mas é sempre sol radiante, porque a sua origem está no céu, sua nobreza divina, sua santidade está em Deus. Eu te guardo no meu próprio, eu te guardo. Sou zeloso da sua santidade. Te conservo no mais íntimo do meu coração. Então ele imprimiu isso na sua alma, esse conhecimento, e você vive a partir de hoje com esse conhecimento. Eu estou guardada no coração de Deus. Todos que receberam esse conhecimento. Estou guardada no coração de Deus. Ele zela pela minha santidade. Se você soubesse sob que ondas impetuosas de graças se encontra quando passo a te fazer conhecer outros efeitos do meu querer, e como perito pintor pinto em sua alma, com as mais vivas cores, os efeitos, os diversos valores que te faço conhecer, tu ficarias esmagada sob as minhas ondas. Mas eu, tendo compaixão da tua debilidade, te sustento, e enquanto te seguro, imprimo mais em ti o que te digo, porque se eu falo, obro. Se ele está falando, ele está pintando na sua alma, deixando cravado, tanto que a gente não esquece. Tanto que a gente fica lembrando do livro do céu, parece que está gravado na nossa alma mesmo, parece que não tudo assim, exatamente tudo, que a gente é limitado, mas muita coisa que a gente lê, a gente vai, quando está meditando, vai lembrando, vai vindo as palavras que ele falou. Ele disse, vai ficando gravado na nossa alma. Nem que você não é que às vezes você nem consegue falar tudo que está gravado na sua alma, mas você entende, vem aquela luz, você entende o que ele está falando.
Ele falou, né? Nem deixo. Se você soubesse que ondas impetuosas de graça se encontra quando passa a te fazer conhecer outros efeitos do meu querer, quando ele está te revelando mais coisas da divina vontade. Você está lendo o livro do céu, ele está imprimindo na sua alma tudo que você está lendo. Você nem viver, porque senão você ia morrer de alegria, de amor. Tem compaixão da tua debilidade, eu te sustento. Por isso, seja atenta e fiel. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.